Entrou. Deu certo. Ali fora. Tá. Você não ri. Não esquece de fazer o negocinho. Ixi, tô com dificuldade aqui na... Deixa aberto aqui? Não tô conseguindo... Ah, consegui Deixa inverter a aberto? câmera. Oi? Deixa aberto. Pode deixar aberto. Cuidado com o seu som pra não atrapalhar aqui. Não. Oi! Tudo bem, gente? Boa noite. Já tá todo mundo entrando. A Maiara, Fabiola, Bruna, bastante gente, que bom. Dr. Kennedy deve estar entrando nos próximos segundos também. Vai ser bem legal conversar com vocês. Vamos dar uns minutinhos para todo mundo ir entrando com calma. E já a gente começa em um minutinho. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ó, acho que deu certo. O Dr. Kennedy já pediu aqui para entrar. Acho que... Inverti aqui sem querer a câmera. Oi, gente, boa noite. A gente vai começar. Dr. Kennedy deve estar entrando. A gente combinou agora às 20h30. Oi, tudo bem? Boa Tudo jóia. noite. Boa noite. Hoje deu certo, né? Que coisa boa. Manda bala, Alissa. Gente, primeiro eu queria agradecer o Dr. Kennedy para vir aqui hoje conversar com a gente, arrumar esse tempo, né? 2 vezes, porque na terça não deu certo. Então eu queria agradecer e vou deixar ele se apresentar. Acredito que a maioria de vocês já o conhecem, né? Já é um pediatra muito conhecido aqui em Foz e muito querido aqui por todo mundo. É mais fácil falar que eu sou o maior pediatra do Brasil. Em altura, Com 1,98 m. o tio é grande. Quando vou Quando para os congressos, todo mundo já sabe, o maior pediatra do Brasil. Né? Então, essa é uma qualidade que ninguém pode tirar de mim. Coisa boa. Vamos começar. Gente, hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho de toda essa situação do coronavírus. E, na verdade, a intenção não é assustar ninguém, nem deixar vocês mais assustados com a situação nacional, com a questão da infecção, nem da pandemia. É trazer um pouco de informação, desmistificar talvez algumas coisas que estão acontecendo, algum medo excessivo, e poder trazer uma tranquilidade para a mãe que vai ganhar neném agora no final, para talvez algumas pessoas que têm dúvida se é grupo de risco ou não, ou a mãe que está com o neném amamentando, se ela tem algum cuidado. A gente espera hoje trazer um pouquinho dessas informações. Eu acho que eu tenho, dentro do cenário da gestante, a gente se baseia muito em trabalhos publicados, né, cientificamente, observando rigorosamente todos os detalhes, né? E assim, a boa notícia é que a gestante tem os mesmos riscos que uma mulher não gestante. Ou seja, ser gestante por si só não é um fator de risco, como ser idoso é, né? Então, a gestação em si não coloca a mulher num risco maior para o coronavírus, né? Evidente que se a gestante tiver asma, tiver uma diabetes não gestacional, já antes da gestação, né? Ou tiver uma hipertensão grave antes da gestação, ela passa a ter esses riscos.
Agora, tem um estudo bacana que foi publicado mostrando que as complicações da gestação, né, tipo assim, a diabetes gestacional, a eclâmpsia, a hipertensão da gravidez, não é fator de risco. Então, isso é bacana, isso tranquiliza muito, né? Eu achei isso... Estar grávida hoje não é do ponto de vista do coronavírus, tá tudo bem, né? Do ponto de vista do H1N1, não. Se vocês lembrarem, em 2009, o H1N1 surpreendeu a todo mundo, porque o grupo de risco foi o jovem saudável, de 25 a 50 anos, e as grávidas, gestantes, né? Muitas foram para a UTI, né? E infelizmente houveram muitas mortes. Então, por isso que o governo federal disponibiliza a vacina contra a gripe, contra a influenza, que é o H1N1, para proteger todas as gestantes do Brasil. Então, isso é muito, muito importante. É uma doença grave, sim, para as gestantes, e que pode ser prevenido com vacinas. Então, por favor, todo mundo leve muito a sério isso. Essa é uma gripe que a gente sempre se preocupa em prevenir, né? Meu paciente do pré-natal, tanto que a gestante, nesse caso, ela é considerada grupo de risco, diferente do coronavírus. Então, a gente sempre orienta que a paciente faça a vacina da influenza, que esse ano, inclusive, foi um pouquinho adiantada, já tá aí no mercado, porque a gente sabe que daí isso aumenta o risco e acho que todo obstetra já viu uma paciente ir para UTI por conta de uma complicação de uma influenza, né, que é um quadro bem mais exacerbado. Então, o corona, nesse ponto, dá para deixar a gestante um pouquinho mais tranquila. Não, a gente não dá para tranquilizar 100%, porque nem a gente, como médico, tem trabalhos hoje em grande quantidade e acaba que a gestante, ela... o que a gente tem de publicação é um aumento na taxa de prematuridade, que é uma preocupação para as mães, né? O bebezinho prematuro, às vezes precisar de uma UTI neonatal, né? Nesse cenário não é interessante, mas para o risco de vida, a princípio, ela não é uma doença que está nos preocupando nesse ponto. Uma das questões que o Conselho Federal de Medicina recomenda é que, assim, a gente não tem todas as verdades ainda, porque o conhecimento do coronavírus está sendo construído dia a dia, né? Então, assim, por segurança, por precaução, ele aconselha que as grávidas gestantes sejam afastadas do trabalho, com licença médica, ou trabalhar em home office, trabalhar de casa. Então, ela não deve se expor ao ambiente com outras pessoas. Isso é uma questão de segurança, apesar de todos os dados mostrar que a gestação em si não coloca em risco para o coronavírus. Não esquece do vírus influenza. E a gente está lidando com a dengue ainda, né? Nós estamos com 16 mil casos no Paraná e ainda aumentando em torno de 500 casos por dia. Então, assim, ainda é um problemão para nós. Toda semana a gente atende lá no plantão do Costa Cavalcante gestante com dengue. Então, é uma doença super presente. A dengue teve uma incidência elevada em Foz. Então, tá aí, toda semana a gente tem casos novos. Então, tem que cuidar mesmo. E uma coisa que vai confundir um pouco é que está se vendo bastante coronavírus que se manifesta com lesões de pele semelhantes ou quase iguais à da dengue. Então, assim, febre e lesões de pele geralmente vai ser dengue. Mas tem que lembrar também do coronavírus, que está imitando o dengue nesse sentido. Agora virou um diagnóstico diferencial, né? Antes a gente já ia direto, é dengue, até pediu o teste para confirmar, mas era uma coisa assim fixa. E esse quadro clínico de apresentar as manchas vermelhas, a febre junto com o coronavírus também é interessante. Com relação também à gestante pegar, acho que não é interessante ela pegar nenhuma doença, mas Sim. Também existe a preocupação do terceiro trimestre, desse bebê nascer, da amamentação. A gente tem alguns cuidados para orientar. Eu queria que você falasse um pouquinho desses cuidados, como você orienta essa amamentação, porque a nutrição com leite materno ela é super importante. E é uma expectativa da mulher quando ela tem o parto. Então, acho que é interessante a gente também tranquilizar nesse sentido. Tá, eu vou dar 3 boas notícias, tá? Que é muito importante. A primeira boa notícia é que sempre que a mãe tem uma infecção, a pergunta é, esse vírus vai transmitir para o bebê, que a gente chama de transmissão vertical, da mãe para o bebê. Se ele vai passar pelo útero e infectar o bebê. Então, até o momento,
não foi detectado transmissão vertical do coronavírus, ou seja, ele não infecta o bebê está bem protegido dentro do útero, né? E para isso se faz, quando o bebê nasce, se coleta a amostra do líquido amniótico, se coleta a amostra de secreção do bebê, e não foi encontrado, tá? Um paciente só foi encontrado no tecido uterino, mas não infectou o bebê de qualquer maneira. Então, assim, o bebê está bem protegido dentro do útero. Isso é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que, assim, vários estudos mostraram que, você comentou da prematuridade, mas como regra, o bebê nasce bem, nasce saudável como qualquer outra criança ou qualquer outra gravidez, né? E a terceira boa novidade é que, assim, ao contrário de outras doenças que o vírus passa pelo leite materno e eu não posso amamentar, o coronavírus não passa pelo leite materno. Então, assim, a mãe infectada ou com suspeita de infecção, ela deve e pode amamentar seu bebê normalmente. Porém, a mãe que tem suspeita de coronavírus ou está infectada tem que tomar todos os cuidados. Então, máscara, lavagem de mãos, álcool, e o berço tem que ficar 2 metros distantes da cama dela. Regra. Regra, regra, regra. Senão ela vai transmitir o coronavírus para o bebê. Pelas gotículas da respiração, do beijo, da tosse e do espirro. Até porque a mãe tem um reflexo. A mãe, se estiver muito próximo, às vezes num choro, vai ter o reflexo de colocar a mão, de se aproximar sem a máscara. A gente não consegue 100% do tempo. Mas tomando essas medidas, pelo menos proporciona essa possibilidade de manter a amamentação. Ou mesmo aquelas pacientes que estiverem cansadas, às vezes está numa fase da doença que não está ainda muito confortável para amamentar, tossindo muito, ela pode estar tirando esse leite, também tem as medidas para retirar de forma segura, higienizar as mãos antes, e uma pessoa saudável está oferecendo o leite dela, né? Então ela não está contraindicada ela amamentar, nem ela oferecer o leite de outra forma. É verdade, super correto. E assim, de qualquer maneira, bebês que foram infectados pelas mães infectadas logo após o nascimento evoluíram bem. Tá? A maioria evoluiu bem. Então, assim, e não estou dando uma carta verde para expor o bebê. Não deve expor o bebê, porque, assim, casos graves sempre vão existir. Então, assim, essas são as 3 boas notícias. Eu tenho uma má notícia, posso dar? Pode. Tá. Então, assim, a mãe que tem suspeita de coronavírus, né, ou que está evoluindo com coronavírus, um quadro mais leve, ela pode ter parto normal, mas eu vou chamar de um antiparto, porque esse parto vai ir contra, de uma certa forma, tudo que a gente acredita e tudo pelo qual nós lutamos, né? Então, essa gestante, bebê, quando nasce, não vai ter contato de pele com pele, não vai. Nós não vamos aspirar as vias aéreas do bebê. Esse bebê vai tomar um banho rapidamente, essa é uma recomendação. A clampagem do cordão vai ser imediata, não deve ter acompanhante, né? Então isso é um antiparto para proteger o bebê e da situação da infecção materna, né? Mas, geralmente o bebê não fica nem na mesma sala, né? Acaba tendo que botar em outra sala. E fica em isolamento separado da mãe, por 14 dias. Até que a mãe cure e possa ter contato. Segurança. Essa é a má notícia, para quem tiver com suspeita ou infecção de coronavírus. É a única má notícia, né? Mas assim, o parto, como regra, vai se dar bem, o bebê vai nascer saudável, a gente só quer proteger o bebê. Serão difíceis 14 dias, mas pelo menos por segurança, eu acho que toda mãe aguenta, pelo filho vai, né? E, bom, acho que de gestante, mãe, o que mais tem se falado é isso. O que andam perguntando bastante, acho que bater na tecla um pouquinho de quem é o grupo de risco, então, porque eu recebi algumas perguntas, mas eu sou grupo de risco, eu tive embolia pulmonar, sou grupo de risco, eu tive alguma cirurgia bariátrica, sou grupo de risco, para essas pacientes se tranquilizarem. O grupo de, assim, as pessoas perguntam, doutor, eu quero um remédio para melhorar a minha imunidade para poder encarar de frente o coronavírus, né? E talvez, se nós olharmos os bebês e as crianças que têm um sistema imune
extremamente imaturo, ainda em formação, eles evoluem bem, eles não fazem quadros graves na maioria deles, né? E na estatística de Wuhan e da Itália, não houveram mortes em crianças, né? Então, se você imagina que uma criança pequena, um bebê, ele reage bem ao coronavírus, né? Muitos deles são assintomáticos, ele é infectado, não desenvolve doença e desenvolve imunidade, né? Então você começa a perguntar, mas é um problema de imunidade? Qual é o fator de risco, né? E aí, realmente assim, é a idade e comorbidade. Então, a idade é um grande fator de risco, então a partir dos 50 anos, devagarinho vai aumentando, a partir dos 70, 80 anos é bastante elevado, a idade por si só. É claro que associado à comorbidade, o risco é múltiplas vezes maior, né? E as principais têm sido doença cardiovascular, hipertensão e diabetes, né? A bronquite crônica do fumante. E aí a gente começa a perceber outros fatores de risco, né? Uma vez embolia pulmonar, por N fatores, isso pode agravar a evolução do quadro. Obesidade pode agravar a evolução do quadro. Agora, O renal crônico, que faz diálise sempre também sim, pode sim. ter um Porque, quadro assim, pior. o É renal difícil crônico falar no geral, né? 20% dos quadros graves fazem insuficiência renal, né? Então, se eu já tenho um rim delimitado, isso pode complicar ainda mais a evolução do quadro, né? Sim. E lembrar que nos Estados Unidos, nesse comecinho de epidemia, eles já estão com 84 mil casos, né? Um terço é jovem, tá? É o diferente da casuística europeia e chinesa. Então, a gente não sabe o que vem pela frente no Brasil, mas já tem jovens fazendo quadros graves também, né? No jovem, acho que o mais comum mesmo seria a asma. E daí, pelo que eu andei vendo da Sociedade de Pneumologia, manter o quadro de asma bem estável, tratamento adequado, evitar corticoides. Mas a gente nem sabe, às vezes essa pessoa vai ser uma assintomática. Tem muitas pessoas assintomáticas do vírus, né? É uma coisa muito nova. Tudo que a gente está falando hoje, inclusive, gente, pode mudar daqui uma semana, daqui a alguns dias, podem vir novos trabalhos. O que a gente buscou tudo de mais novo para trazer de informação hoje, mas ainda nem nós temos certeza que essa é certeza que tudo que é verdade. Pode mudar, são verdades transitórias. É como vocês veem nas ações dos nossos gestores, né? A cada 2, 3 dias toma-se uma nova decisão, uma nova conduta, né? Baseada nas evidências. A Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia e a Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, elas têm colocado normativas com relação à asma, né? E, de fato, a asma mal controlada é, sim, um fator de risco para a evolução grave, considerando que o coronavírus tem como principal alvo o pulmão. Então, é muito importante que quem tem a asma, e sobretudo a gestante com asma, é que tenha a asma bem controlada. Então, assim, o uso de pó inalado, tem várias marcas comerciais, ou spray inalado, de várias marcas comerciais, de corticoide é seguro, tanto para grávida como não grávida, tá? Então, quem tem asma deve manter medicação diária, de acordo com a recomendação médica, de corticoide inalado diário na dose correta, né? O que se falou sobre corticoide oral é que se tiver que usar, tem que ser por muito poucos dias, né? Numa exacerbação importante de um quadro. Mas a gente procura evitar de usar e manter a asma bem controlada. Certo. Deixa eu ver. Bom, nós recebemos também perguntas de restrição de visitas, algumas coisas que, na verdade, a quarentena já fez por si só, de modo nacional, mas depois dessa quarentena, vai ter algum outro tipo de restrição para essa mãe e para esse bebê, um tempo maior? Mudou alguma coisa da recomendação pediátrica? Não, veja, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela coloca assim, a mãe que não tem sintomas, que fez quarentena, cujo marido não tem sintomas e que não teve contato com alguém doente, procede a um parto 100% normal e os cuidados normais pós-parto, né? A preocupação é quando a mãe ou o pai foram expostos a alguém com suspeita de coronavírus, por exemplo, né? Aí nós temos que tomar os cuidados com relação ao binômio mãe-filho e o marido. Mas se não houve exposição, se não houve história de contato, tudo se dá da maneira mais normal e perfeita, né, possível.
É bem tranquilo. E a pessoa que sair de casa vai tomar os mesmos cuidados que todos nós estamos tomando, né? Eu que estou com meus pais, chego em casa, vou me preocupar. Higiene das mãos, desinfecção da casa. Acho que esses cuidados que ele está fazendo para todo mundo, quem está cuidando da família no geral, vai ser o mesmo para mãe com bebê. Não vai mudar em nada, né? Uma pergunta que foi feita foi assim, meu marido trabalha, muitos trabalhos, são policiais, são bombeiros, etc., médicos, né? Ele chega em casa, como que faz? Né? Então, assim, a roupa, o cabelo, o sapato pode sim carregar o vírus. Então, eu tiro o sapato, faz igual o oriental faz, deixa fora de casa, entra em casa, vai para o banheiro, tira essa roupa, coloca numa cesta separada e toma um bom banho. Né? O detergente com água elimina também o vírus do corpo, antes de ter contato com as pessoas em casa. Então, isso é importante. Eu recebi uma outra pergunta também, com relação a pessoas suspeitas na vizinhança, no prédio. Eu acho que, só para tranquilizar mesmo, o que está no site do CDC até é que o vírus fica livre em aerossol no máximo 3 horas, em algumas superfícies 24 horas, em algumas superfícies até 3 dias. Mas mesmo, não é porque o teu vizinho está com coronavírus que você tem que sair de casa, nem nada assim. Ambientes abertos, evitar ficar no mesmo ambiente fechado, álcool gel nas mãos, ou lavar a mão com água e sabão, desinfecção, não ter o contato com a pessoa do sintoma, isso já é suficiente. Não precisa preocupar se o vizinho está perto, se não está, se ele mora de porta, se não mora. Que eu recebi algumas perguntas nesse sentido, então as pessoas podem se tranquilizar quanto a isso. Os cuidados são sempre os mesmos. Um cuidado que a gente tem no prédio onde eu moro é a etiqueta do elevador agora, né? Se você aperta o botão e abre e tem uma pessoa, você não entra. Deixa aquela pessoa terminar a viagem dela, você chama de novo, veio vazio, você entra. E outras pessoas não entram, uma pessoa de cada vez. E lembrar que 80% de transmissão viral é mão, tá? É mão. É as coisas que eu toco, eu doente toco e contamino, e eu saudável toco, depois toco boca, nariz e olho e me contamino. Então nós colocamos álcool 70 em todos os lugares do prédio, então constantemente eu chego no elevador, passo álcool 70, estou na portaria, passo álcool 70. Então isso me protege bastante. Também, muito bom. Acho que é o correto. A Manuela está perguntando, ela disse que teve um contato há mais de 14 dias. Se nesse período não apresentou nenhum sintoma, há problema o parto normal? Não, a via de parto ela não muda nem se você tivesse com sintomas. Só se tivesse com sintomas graves, alguma outra situação. Mas no geral, mesmo que fosse a menos de 14 dias o contato, o parto ele pode ser parto normal ou cesariana. O que mudaria talvez eram os cuidados com o bebê, que o Dr. Kennedy já falou. E acho que passando mais de 14 dias, teoricamente, ela entra como nada de risco no momento, né, doutor, ou não? Exato. 14 dias já é indicativo de que não houve contaminação, né? Quem tem contato com o coronavírus geralmente manifesta sintomas de doença dentro de 3 a 5 dias. É bastante rápido até, né? No máximo 7. Se fala 14 porque teve relato de pessoas que manifestaram a doença 14 dias depois. Mas como regra, 3 a 5 dias. Uma coisa que tem chamado a atenção para nós médicos, tá? É que assim, talvez metade das pessoas que têm contato com o coronavírus não manifestam sintomas. Okay? Então, assim, isso foi feito em estudos, por exemplo, nos cruzeiros que as pessoas ficaram retidas, fizeram o exame de todo mundo, né? E tinha um percentual alto de pessoas que tinham coronavírus positivo, mas não evoluíram para a doença. Então, talvez metade da população que vai ter contato com o coronavírus não vai manifestar sintoma nenhum, mas ele transmite a doença. Esse é o problema, né? E acaba infectando, sem querer, pessoas mais vulneráveis. E tem tido alguns sintomas curiosos, né, de perda do olfato. Tem pessoas que têm como queixo, eu não consigo sentir mais cheiro, ou não sinto mais sabor. E os otorrinos, estranhando isso, fizeram pesquisa de coronavírus e foi positivo. E hoje se sabe que esse é um dos sintomas, manifestações do coronavírus, é perda de olfato e gustação.
E os cirurgiões gastros também chamaram a atenção da gente de pacientes que chegaram com dor abdominais horríveis e febre, lembrando uma apendicite, uma hepatite grave, uma torção intestinal, e era coronavírus, ou seja, o coronavírus infectando ínguas abdominais, causando muita dor. Né? Então, múltiplas assim, apresentações. O órgão de choque é o pulmão, né? Então, assim, a presença de febre ou não, mas tosse ou não, mas assim, falta de ar, dificuldade respiratória, e não é crise de asma, não é SHIL, isso deve ser levado muito, muito a sério. Esse é o paciente que preocupa muito, que deve procurar o hospital, deve ficar internado e muitos, em algum momento, pode ir para a UTI. Então, e outra coisa que tem que lembrar, o exemplo que eu gosto de dar sobre o coronavírus é a imagem do tsunami. Né? Vocês lembram, quando se falava de tsunami, o mar começa a recuar, uma praia linda, maravilhosa, céu azul, areia branca, todo mundo feliz, e o mar começa a recuar. Aí você olha lá, ei, o mar está recuando, está recuando, está recuando. Nós estamos na fase que o mar está recuando. Tá? Então já está pipocando vários casos, várias pessoas estão morrendo. Nos áudios dos meios médicos, nossos colegas estão muito, muito preocupados, estão muito assustados, né, pelo que estão vendo. E a onda do tsunami vai vir, não veio ainda. Né? E quando ela vem avassaladora. Essa é a nossa grande preocupação. Então a gente está na fase da calmaria ainda. Né? Não pense que já passou, não pense que já está bom, não está. E é bem provável que dentro de 2, no máximo 3 semanas seja o pico. E quando o pico vem, ele faz assim, sobe reto. É uma explosão de casos. Se Deus for brasileiro, vai ser mais calmo para nós. Vai ser mais calmo para nós no hemisfério sul do que foi para o hemisfério norte. Né? A gente está nessa torcida. E nos preparando para o pior. A gente está torcendo, né, por isso o tempo todo, né? Mas a gente não sabe o que está por vir. Não sabemos. Estamos nessa torcida. Mas está todo mundo se preparando, né? A gente vê os hospitais separando alas, foi suspenso todas as eletivas, deixando espaço para poder atender esses pacientes que tenham gravidade, necessidade de internar. Todo mundo se preparando, pelo menos todos os colegas, todo mundo preocupado, mas os hospitais estão também tentando ter espaços de UTI mais livres, enfermarias destinadas a isso. Então, eu espero que a gente consiga se preparar, talvez, como pra gente o pico chega um pouquinho mais tarde do que chegou no hemisfério norte. Quem sabe, vamos ter esperança que estejamos mais preparados e que a gente consiga lidar com isso de uma forma melhor. Talvez essa parada também evite esse pico tão íngreme. Quem sabe a gente consiga... E aproveitando essa controvérsia do isolamento social, né, pró e contra, tem vários argumentos, né? E é óbvio que o argumento contra a questão econômica, que não deixa de ser verdade, né? A recessão desencadeada pelo isolamento social é real, mas assim, todos os estudos mostram que circulação, né, do vírus. Kennedy, acho que o senhor travou. Bastante testes para determinar quem pode e quem não pode voltar. Então a gente está na esperança que isso dê certo e que isso seja uma solução para Foz do Iguaçu diferente do resto do Brasil. Vamos ver.
Outra coisa que perguntaram também pra gente falar, eu acho que é uma coisa que não dá pra gente especular agora, mas é se vai ter mutação do vírus, se ano que vem tem de novo, se tem vacina. São tudo coisas que estão sendo estudadas agora, né? Não tem muito. Apesar de vários vírus, a gente sabe que sofrem mutações com o passar do tempo, ainda não existe grande certeza sobre o corona. Acho que travou, tá me ouvindo? Ó, eu tirei meu fone porque tá ficando sem bateria. Acho que dá para ouvir assim, né? Dá pra ouvir super bem. Ok. Agora, acho que tá até melhor. Ok, que bom. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui. Nesse caso de pico de contaminação, estar previsto entre 3 ou 4 semanas, gestantes com previsão de parto para este período. É interessante adiantar por conta da lotação nos hospitais? Não acho. A princípio não tem Não, esse tipo de recomendação. A gente quer um bebê maduro, um bebê que nasce bem, que nasce no tempo, pelo menos depois de 39 semanas, se não for parto normal e acontecer antes. Não tem nenhuma recomendação de adiantar o parto. E a gente não tem como prever também se vai acontecer essa lotação nos hospitais, como vai ser, né? Porque eu acho que o doutor concorda com relação ao bebê também, né? concordo. Até porque o bloco da gestância é totalmente separado do resto do hospital, né? Então, são enfermeiras próprias, específicas para aquele setor, né? Então, é bem protegido. O hospital já está se preparando, né, para tudo Sim, isso. sim. Eu queria, acho que uma coisa fácil aqui que eu queria recomendar, eu vi no CDC eles recomendando também, o CDC é o Centro de Controle de Doenças, e eles colocaram uma forma fácil de desinfecção, porque sumiu o álcool gel dos mercados, ninguém encontra, o álcool 70 pode evaporar muito rápido e não ser eficaz, o álcool 70 líquido. Então, alguns desinfetantes, gente, normais, de uso diário, eles podem destruir o vírus. Eles até costumam conter álcool na sua fórmula. Mas uma coisa super barata e eficaz também é a diluição da água sanitária. No CDC, eles estavam recomendando para cada litro de água, 4 colheres de chá de água sanitária. Para estar limpando superfícies, torneiras, maçaneta da porta, chão. Então é uma coisa barata, não está em falta no supermercado. Então a gestante que o marido sai para trabalhar e volta, se ela puder fazer essa desinfecção todos os dias, o marido está tomando os cuidados, já vai ser muito bom e não precisa se preocupar que não tem o álcool 70. A água sanitária está sendo um desinfetante aí bem eficaz. Usando o nome comercial que boa, hipoclorito de sódio, uma outra regra seria para cada copinho de Quiboa, 20 copinhos de água. Vai dar mais ou menos a mesma proporção que você falou, que fica 0,1%. É bem eficaz. Em 1 minuto, elimina coronavírus de qualquer superfície. Muito bom, né? Eu acho que é fácil não estar na loucura do álcool gel que está ausente. Outra pergunta que a gente teve foi sobre reinfecção. Tá, essa é uma pergunta que todo mundo está fazendo, todos os cientistas estão fazendo, há uma preocupação mundial em relação a isso, todos os grupos médicos, nós estamos discutindo isso. Teve um japonês e teve um chinês que, após ter recebido o diagnóstico de cura, apresentou uma nova infecção e testou positivo para coronavírus. Foram 2 casos, tá? Então, assim, teve um estudo interessante feito na China com o macaco rhesus, que é muito semelhante ao ser humano, onde eles propositadamente infectaram 4 macacos com o coronavírus, né? Todos os 4 desenvolveram a doença clássica, igual o ser humano desenvolve, sacrificaram um para confirmar que realmente tinha todas as características que ele tinha, né? Esses 3 macacos curaram. Aí eles voltaram e infectaram de novo com o coronavírus e nenhum dos 3 desenvolveu a doença. Então, assim, o mesmo coronavírus não reinfecta uma pessoa imune. O problema é que esse coronavírus vem sofrendo centenas de mutações depois que saiu da China. Tá? Só na Islândia, o coronavírus que está lá já teve 40 mutações. Né? Se fala em 4.000 mutações. Então, é muito provável que nosso sistema imune não reconheça esse coronavírus mais para frente quando ele vem com outra cara. Porém,
a análise dos cientistas é que esse coronavírus vai vir, se ele voltar, ele vem fraco, como um resfriado normal, sem mesmo você se dar conta que pegou ele de novo. Tá? Então, o coronavírus como ele é hoje, ele não vai ser infectado com um quadro grave. E aqueles pacientes em Wuhan, a análise foi que o teste PCR real-time, que é feito no nariz, se a carga viral for baixa, ele pode vir negativo. Eles acham que ele só reativou a mesma infecção, que não foi uma nova infecção. Exato. Eu vi isso também. Às vezes o teste feito via aérea alta testava negativo, mas ele ainda não tinha uma resolução total do quadro. Se tivesse feito um lavado broncoalveolar, talvez viesse positivo. São ainda incertezas, né? Mais uma perguntinha que a gente recebeu. Os animais podem transmitir também o vírus? Tá, mais uma boa notícia. Deixa os pets tranquilos. O que houve foi que, acho que foi em Hong Kong, detectaram um coronavírus na fossa nasal de um cachorro, né? E aí ficou essa dúvida, meu Deus, o cachorro vai pegar coronavírus? Tem que botar máscara do cachorro também, né? Ou o cachorro pode me infectar, né? E o fato é que fizeram um estudo, de novo, pegando animais que tinham coronavírus na fossa nasal, e afastaram dos seus donos, e em questão de poucos dias esse coronavírus morreu. Ou seja, o cachorro não estava infectado, ele é só um portador são por ter contato com as secreções do dono. Então, os pets são muito bem-vindos, ainda mais nessa época de isolamento social, eles são nossos melhores companheiros. Outra loucura que surgiu no começo da epidemia era, vamos fazer a vacina do coronavírus do cão em seres humanos para nos proteger. Não. Nem o cachorro deve fazer isso. Então, os veterinários hoje reconhecem que a vacina de coronavírus para cão, que é aproveitar uma diarreia que o cão faz por coronavírus, também não é necessário. Uma diarreia benigna que não tem gravidade. Então, não. Então, assim, o coronavírus de cão é totalmente diferente do coronavírus, esse novo coronavírus que está circulando agora nos humanos. Tá? Então, o pet é muito bem-vindo, curta ele bastante, tá? Enche de beijo e abraço. Exato, é o nosso único amigo quase dentro de casa, né? Porque tem gente que se mora sozinho tem só o pet às vezes, né? Não vamos afastá-los. Deixa eu ver o que mais a gente recebeu. Os sintomas a gente já falou mais ou menos. Os sintomas em crianças são os mesmos, como identificar, como saber se pode ser. Na verdade, a gente acabou de falar que ele é muito diferente. Vale a pena repetir. Então, assim, por sorte, eu acho também. Por sorte, criança, como regra, não faz um quadro grave, tá? Sim, crianças foram para UTI, sim, crianças foram para ventilador, mas, assim, evoluíram bem e foram liberados para casa. Mas a maioria das crianças faz um quadro leve, muitas vezes indistinguível de um resfriado comum ou de uma tosse qualquer, né? E muitas vezes sem febre. E eu diria que boa parte das crianças faz o que a gente chama de infecção assintomática, ou seja, ele tem contato com o vírus, é infectado pelo vírus, ele cria imunidade e aí ele fica normal. A boa notícia é que está chegando para o Brasil, acho que essa semana, começo da semana que vem, o chamado teste rápido para coronavírus. O que acontece é que hoje o teste é um teste extremamente sofisticado, que é feito por biologia molecular, por secreção nasal e da orofaringe, para detectar o RNA do vírus. É bem caro, né? Comercialmente custa entre 400 e 600 reais. O governo está bancando isso, mas ele demora, né? Ainda mais a gente que mora em Foz, até ir para Curitiba, até fazer o exame, até soltar o resultado, ir para São Paulo, tem sido em torno de 7 dias. Né? O teste rápido vai liberar o resultado em 15 minutos. Tá? Ele é menos preciso, ele é menos sensível. Tá? Ou seja, o teste é tipo o teste de gravidez. Né? Eu faço uma gotinha de sangue no dedo, introduzo esse sangue e ele vai dar uma resposta, né? Tipo positivo e negativo. Ele vai dosar os dois anticorpos, IgM e IgG. Ele tem uma sensibilidade, a maioria dos testes, em torno de 85%. Então, o negativo não quer dizer que você não tem. Pode dizer que o teste ainda não consegue ver.
Mas o positivo tem uma especificidade de 99,6%. Então, quando é positivo, sim, você tem infecção. E uma coisa legal desse teste, que eu estou louco para fazer, é que ele dosa os dois anticorpos. O anticorpo que surge no começo da infecção e o anticorpo que surge quando você está imune. Então, para nós médicos que temos uma exposição maior, vai ser muito confortante fazer o teste e ver que nós estamos imunes. E isso vai fazer com que as pessoas possam voltar a uma vida normal com mais segurança. E a gente vai trabalhar mais tranquilo também. Eu também estou curiosa para chegar logo e poder fazer, porque acaba que a gente, estando no hospital, a exposição é bem maior, os profissionais de saúde acabam se contaminando um pouquinho mais fácil, né? E até uma das perguntas também foi isso: como saber se eu fui contaminado? Eu acho que hoje o foco é essa curiosidade, você saber se você foi. No momento, a gente não tem como ofertar isso para a população. Porque a preocupação é nos casos que podem complicar a gente ter o diagnóstico e talvez mudar o protocolo de tratamento para tentar um sucesso maior, são esses casos que estão sendo testados na maioria das vezes. Então, hoje, a gente não tem muito o que saber do paciente sem sintomas, né? Seria uma coisa muito estatística e no Brasil, no momento, não tem condição de fazer isso. Acho que o foco mesmo são os pacientes que estão precisando. Mas quem sabe, chegando esse teste que vai diminuir custo, tornar o resultado mais rápido, a gente consegue ter uma estatística melhor na população. Esse teste em São Paulo deve estar chegando amanhã, ou sábado, ou já a partir de segunda vai ser liberado. E assim, a rede pública vai disponibilizar esse teste para auxiliar no diagnóstico e no tratamento das pessoas. E isso vai trazer mais segurança no sentido de quem pode voltar a uma vida normal. Com certeza. Vai facilitar, né? Vai diminuir o medo. Eu acho que muitas pessoas vão se ver que já tiveram vírus e não manifestaram. Então, acho que só vem de forma positiva esse teste. Deixa eu ver o que mais. Recebemos uma pergunta. Criança com asma. Saiu alguma coisa? Apesar de a gente falar que a criança ela tem os sintomas de forma mais brandas, tem alguma correlação de criança com asma? Porque eu não vi ainda complicações, não vi nenhum relato na parte infantil, doutor. É a mesma recomendação para adultos. Quem tem asma deve seguir recomendações para estabilizar essa asma com medicação diária, que é o corticoide inalado, que é extremamente seguro, usado corretamente. Então, durante esse período dos próximos 3, 4 meses, todo mundo que tem asma, seja criança, seja adulto, é preconizado o uso diário, em doses adequadas, do corticoide inalado para bloquear o pulmão, para a asma, para que ele não seja um fator de risco. Uma pergunta que eu acho que quem tem filho com asma faz muita nebulização na criança e tudo mais. E a gente viu aí nos trabalhos que esses pacientes, a gente para entubar tem um protocolo diferente, para nebulizar, ventilação. Então, no caso dessas crianças que estão aí estabilizando a doença, numa suspeita, a mãe pode nebulizar em casa? Então, esse foi muito, muito apropriado você falar sobre isso, né? A classe médica, nós que trabalhamos com doenças respiratórias, foi proibido a realização, por exemplo, da prova de função pulmonar, que a pessoa sopra no aparelho, computador, mede o pulmão, porque isso, se eu estou contaminado, jogo no ar uma quantidade absurda de gotículas. Foi proibido endoscopias no consultório, que você olha as vias aéreas, porque você acaba se expondo à secreção, né? E foi proibido a inalação, porque isso acaba disseminando no ar possíveis gotículas, né? Então, se eu tenho um inalador meu em casa, é diferente, né? Eu faço asepsia, lembrando que você sugeriu, né, da Kiboa, uma parte de Kiboa com 20 partes de água, e em 1 minuto elimina o coronavírus. Daí em casa eu posso usar com segurança. Sim, eu posso usar. Mas assim, a gente também recomenda o uso do espaçador. Pena que eu não tenho ele aqui, que é um tubinho de plástico que tem uma entrada para o spray e tem uma máscara do outro lado, que é muito fácil de usar e fácil de esterilizar também com hipoclorídrico de sódio. Diminui o risco de contaminar a mãe, né? Porque às vezes a criança contraiu e a mãe não contraiu, ou algum familiar, ou se mora avós próximo. O uso do espaçador faz com que, quando a criança inala,
Vem Ele só... não tem, apesar que não tem filtro, né? Quer dizer, acaba exalando também, pode exalar o vírus no ambiente, sim. Isso é um risco. Se for uma criança maiorzinha, você pode sair do ambiente, explicar, mas criança pequena, a mãe vai acabar estando exposta, mesmo de máscara e tudo mais, né? É um risco, sem dúvida. O Breno perguntou se o assintomático não tem nenhum sintoma ou é de forma mais branda. O assintomático é aquele que não sente nada, que a gente vê que ele passou batido, nem soube que teve. É isso que a gente quer dizer quando fala assintomático. A gente não tem números, alguns falam em 80% da população, alguns falam em 50% da população, mas assim, uma grande parte da população vai ser exposta ao vírus, vai ser contaminado sem manifestar nenhum sintoma e vai desenvolver anticorpos, vai ficar imune. Tá? E por isso que esse teste rápido pode ser interessante no sentido de definir quem já adquiriu naturalmente imunidade ao vírus, né? E voltar à comunidade com segurança. Essa é uma das propostas. Vou responder aqui essa pergunta do Rafael. Ele perguntou sobre o risco de malformação nos bebês. Não tem nenhum relato, né? A gente até conversou um pouquinho antes. Ele não passa para o bebê pela placenta, não foi encontrado no líquido amniótico, então não tem como o Zika vírus, por exemplo, microcefalia, acometimento neurológico. A princípio, o bebê está salvo dentro da mãe. Tá bem protegido. Exatamente. E a gestante, que eu vi que alguém perguntou aqui também de novo sobre a gestante contrair o vírus, ela tem o mesmo risco da população geral, não é considerado grupo de risco. Recebemos mais uma pergunta. Nebulizar em caso de suspeita, então está contraindicado? Veja, a nível de hospital, não, porque você acaba disseminando o vírus no ar. Né? No ambiente. Mas se você tiver inalador em casa e tiver os cuidados de asepsia, sim, você pode usar. Depende do ambiente, né? Uhum. Contaminado. Tô vendo se tem mais. Uma pergunta foi, então, com que sinal me leva ao hospital? Aqui em Foz, a gente eu tô bem feliz com a mobilização da parte de saúde, porque você viu que eles têm 4 telefones, tem gente 24 horas dando orientação. Então, o paciente com sintoma, ele liga, ele consegue informação, saber se é para ir no hospital, se não é. Isso é fantástico. Mas isso não está acontecendo no Brasil inteiro. Eu tenho colegas, até familiares do interior de São Paulo, que perguntaram, como é que eu sei? E não, na minha cidade não tem esse telefone. Então, a gente recebeu uma pergunta... Que sintoma, então, que me leva ao pronto-socorro? Tirando o sintoma da gripe leve, por que eu vou? Para a gente poder orientar um pouquinho. Basicamente assim, no começo era quem veio do exterior ou quem teve contato com quem veio do exterior. Tá? Onde se está fazendo testes, já se percebeu que a transmissão é comunitária. O problema é que assim, nós não temos testes ainda para testar a nossa comunidade. Então, a gente não tem a informação que a gente gostaria de ter sobre Foz do Iguaçu. O que existe, assim, são os testes feitos de pessoas graves, ou pessoas que já têm um quadro muito forte, uma suspeição muito forte. Né? Então, tem esses que foram confirmados, tem um atraso de 7 dias ou mais. Então, pessoas que testaram semana passada, talvez amanhã ou depois é que vai vir o resultado. Então, tem dezenas de pessoas que fizeram o teste que a gente não sabe ainda o resultado. Mas, assim, o sintoma principal que vai preocupar sempre é dificuldade respiratória. Os pacientes têm uma sensação de opressão, como se tivesse uma tonelada sobre o peito. Eles não conseguem fazer o ar entrar no pulmão, tá? Associado à tosse com ou sem febre. Tá? Então, isso é uma emergência médica. Então, os pronto-atendimentos estão todos preparados para te receber. Existe um bloco no Hospital Cláudio Cavalcante, existe uma enfermaria no Hospital Municipal preparado para cuidados intensivos, né, para entubar, para ventilar. Então, assim, a gente espera não ver vocês lá, mas se precisar, a classe médica vai estar pronta para atender vocês. Os quadros respiratórios sem falta de ar, fique em casa. Não vá para o hospital. Fique em casa. Né? Procure entrar em contato febre, com uma febre que melhora com paracetamol. Mas está bem, não tem falta de ar, está ativo. Fique em casa. Fique em casa. Não vá para o hospital. Isso é uma recomendação geral.
Eu acho que no telefone eles estão batendo, pelo menos aqui em Foz, quando liga, esse o sinal. Tá tomando remédio, não tá melhorando a febre, piorou com falta de ar, tem uma piora do estado geral. Então, estão tentando trazer esse tipo de informação, né? Já pelo telefone. Uma dica antes que eu esqueça, tá? Tem duas medicações que não devem ser usadas em época de coronavírus, que é o ibuprofeno e os chamados inibidores de ECA. É uma lista grande de remédios de pressão. Então, assim, é importante quem toma remédio de pressão verificar com o seu médico Cardiologista, se o que ele está tomando é o chamado inibidor de ECA, ECA. Né? Se for inibidor de ECA, ele deve mudar essa medicação, porque essa droga potencializa a gravidade da infecção por coronavírus. Então, ibuprofeno, né, não use. Paracetamol, Novalgina, é bem tranquilo. E inibidor de ECA. Confirma com o seu médico se a droga que você está tomando é inibidor de ECA. Essa pergunta da Janaína, eu recebi no direct algumas vezes essa semana, sobre as gestantes serem afastadas. No momento, não tem nenhuma recomendação do Ministério da Saúde, nem nenhuma recomendação oficial que as gestantes têm que ser afastadas, por elas não se enquadrarem no grupo de risco, mas eu acho que uma questão de bom senso, ela diminuir a exposição ou a própria gestante redobrar esses cuidados, de não levar a mão ao rosto, evitar locais fechados. As empresas já estão fazendo isso, tentando colocar em home office. Tem pessoas que não têm essa possibilidade no trabalho, né? Então, acho que conversar com o médico do trabalho da sua empresa, ver a possibilidade de trabalhar de casa, diminuir a exposição ao público, acho que são medidas de bom senso no momento, mas não tem recomendação de afastamento, atestado, licença antes, por conta da disseminação da doença, até porque a gente não sabe o que virá nos próximos 15, 20 dias. Acho que é isso. Você concorda também, doutor? Então, eu achei interessante que o Conselho Federal de Medicina se posicionou no sentido assim, ok, a grávida não é grupo de risco para coronavírus, mas a gente ainda não tem toda a verdade. Não tem. A verdade está sendo construída, né? Então, até o momento, quer dizer, começou em janeiro, nós estamos com 2 meses de evolução de coronavírus, né? E já está esse caos. Então, pela experiência adquirida nesses 2 meses, a grávida, por ser grávida, não é grupo de risco, né? E o bebê está blindado. Porém, o Conselho Federal de Medicina, por uma questão de segurança e por bom senso, ela recomenda que as grávidas sejam ou afastadas do trabalho ou que elas façam home office, que elas trabalhem de casa, né? É uma recomendação do Conselho Federal de Medicina. Eu acho que talvez com a evolução da pandemia, talvez o Ministério da Saúde também coloque isso, ou a parte de medicina do trabalho, para realmente acontecer. Hoje no CID, a gente não tem ainda, acho que, como afastar. Por exposição. Pelo menos é o que eu tenho ouvido ainda. Tá, né? Mas eu acho que o bom senso de tirar ela da exposição, eu acho que isso tem que existir em qualquer empresa. E eu acho que o pré-natalista tem que também fazer carta, possibilitar home office, não trabalhar diretamente com o público. Todos esses cuidados que a gente tem falado. E a própria gestante também redobrar os cuidados de lavar as mãos, desinfetar a casa e tudo mais. Acho que ficou uma dúvida do nome da medicação que tem que evitar. Então, são remédios para pressão, que são chamados inibidor de ECA, ECA, tá? Então, assim, tem uma lista grande de drogas que entram nessa classificação. É mais fácil você entrar em contato com o médico que prescreveu e fazer essa pergunta, se se está na classe do inibidor de ECA e se sim, ele vai propor um outro remédio para pressão que não faz parte desse grupo e daí não expõe ao risco maior caso tenha infecção por coronavírus. Essa colocação de colocar a roupa no sol, você leu alguma coisa? Eu li isso em sites não médicos. Você viu algum trabalho sobre isso? Olha, de expor ao sol não. ou só exposição ao tipo de calor para matar o vírus? Existe muita controvérsia em relação a isso. Foi publicado um trabalho curioso em relação à reutilização da máscara N95, que é aquela máscara mais rígida que se usa em UTI, para médico não ser contaminado, né?
É caro essa máscara, tá em falta. Então surgiu a pergunta, como é que eu faço para usar de novo? Né? Então o estudo olhou, se eu botar com álcool, resolve? Não, não resolve porque ele altera a carga eletrostática da máscara. E o que resolveu ali foi deixar 20 minutos dentro do forno, né, num calor, não sei se ele pega fogo também, mas isso foi eficaz. E o governo chinês, muito interessante, ele pegou toda a moeda circulante, as notas circulantes, e ele esterilizou todas as moedas, as notas, ou com ultravioleta ou com calor. Então, ele também usou esse princípio do calor, né? Não sei quantos graus. E também deixou em quarentena essas notas por 14 dias antes de devolver para a comunidade. Então, lembrar que dinheiro transmite, além de bactérias, transmite o coronavírus. O coronavírus ele sobrevive 4 até 5 dias no papel. Então, o calor é um fator, mas assim, não confie nele para você não ficar doente. Não é por aí. Tá? Lactantes, tem alguma restrição? Acho que a gente falou bastante só do começo, né? No pós-parto imediato. Quem já está amamentando vai ser as mesmas recomendações que a gente falou no começo. Quer relembrar, doutor, rapidinho? Em 4 minutos vai acabar a nossa live, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda que a gente tenta responder. Então, a boa notícia, tá? A gravidez não é doença, gravidez não é fator de risco para coronavírus, é sim para vírus H1N1, pelo amor de Deus, vacine, tá? Não há transmissão vertical, a mãe infectada não transmite para o bebê está blindado, e o vírus da mãe infectada não passa para o leite materno, então amamente, por favor. Porém, se você tem um quadro viral, pelo amor de Deus, máscara, álcool nas mãos e o berço 2 metros de distância de você, tá? E tem um parto maravilhoso, né? Exato. Acho que falta 3 minutos para encerrar aqui a nossa live. Acho que a gente abordou quase tudo que nos foi perguntado. Tô até dando uma olhadinha aqui para a gente poder começar a se despedir de vocês. Eu acho Vacinar que só a influenza, a gente já bateu nessa tecla. Diga. Como última observação minha é assim, a onda do tsunami está para vir. Tá? A gente não sentiu nem o cheiro do coronavírus. Tá? A onda vai vir, vai ser agora em abril. E espero que não seja como foi em outros países, que foi assim, os casos vêm assim, aos centenas de milhares, tudo no mesmo dia. Né? Espero que Deus seja brasileiro, espero que nosso clima amenize a situação. Mas, assim, todos nós temos que fazer a nossa parte. Vai ser um caos financeiro, sim. É cruel para muita gente, sim. Né? Muita gente vai num estresse financeiro, de perda de renda, perda de trabalho. É bem complicado. Mas eu desejo a todos que possamos, no final disso tudo, se abraçar com muito carinho, com muito amor e seguir com a nossa vida. É verdade, eu também. Já tô com saudade do nosso cumprimento brasileiro, que abraça, beija, é sempre muito próximo. Se Deus quiser logo, isso tá retornando. Gente, eu queria agradecer muito. Ficou bastante gente aqui online com a gente o tempo inteiro. Muito, muito obrigada. Obrigada por participarem, mandarem perguntas. Espero que a gente tenha levado bastante informação e que vocês repliquem isso para as pessoas que não assistiram. A live ela vai ficar 24 horas salva no Stories. Só clicar lá e clicar no ao vivo. Fica por 24 horas, então quem quiser assistir novamente ou indicar, só colocar lá. E se der tudo certo, a gente vai tentar colocar no YouTube, para ficar aí para sempre também. Muito obrigada, doutor, fica com a palavra. É isso aí, foi um prazer estar com você de novo. Gente, um beijo, fiquem com Deus, boa noite, um abraço. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Cissa. Tchau, tchau.